Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe e honre muito, sempre, com toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos tempos teremos o mesmo trabalho. Domingo será o primeiro domingo do Grande Livramento. Sim, nós vamos ficar 3 domingos, vamos realizar 3 domingos com clamor para o livramento. Eu sei que possivelmente você tem uma situação que você precisa sofrer um livramento. Você espera de Deus um livramento. E Deus vai te livrar. Será o clamor para o livramento de Deus. Deus vai te livrar. Ele vai livrar você dessa situação que tem te apertado, te afligido, tem te deixado sufocado no sufoco. Ele vai te livrar. Nós vamos passar 3 domingos clamando. E você vai viver o livramento de Deus. Tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Mateus 14, no versículo 3. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porque João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Aí aqui, ó. O rei ficou aflito por causa dos juramentos convidados e ordenou que lhe fosse dado o que ela pediu. E mandou decapitar João na prisão. E sua cabeça foi levada num prato entregue à jovem que a levou à sua mãe. Por que Herodes prendeu João? Por que ele queria matá-lo? Por que Herodias usou a filha para pedir a cabeça de João? Porque João falava que eles estavam em pecado. Porque João não falava o que eles queriam ouvir, mas o que eles precisavam ouvir. E Herodes não queria ser confrontado, nem Herodias. Eles não queriam ouvir que estavam errados. E quando uma pessoa não quer ouvir que ela está errada, quando uma pessoa não quer aceitar, ela não quer mudar, ela se vira brutalmente contra aquele que está dizendo, você precisa mudar. Quando aquela pessoa é corrigida, quando João falou para Herodes, você não pode viver com a mulher do teu irmão. Ele prendeu ele. A Herodias, quando teve a oportunidade, pediu a cabeça dele. Por que Herodes decapitou o João? Porque João dizia que eles estavam em pecado. Herodias era mulher de Filipe e estava com Herodes, irmão. E ele dizia, isso está errado. E tem gente que não suporta ouvir que ele está errado. Se ele ouvir que ele está errado, acabou. Ele vira seu inimigo. Imediatamente ele vira seu inimigo. O que o João fez para ser preso e depois ser decapitado? Para ter a cabeça cortada? Falou a verdade. Falou que havia pecado. Corrigiu, confrontou Herodes. E como ele tinha o poder, se virou contra João. Prendeu João e depois mandou cortar a cabeça. Preste atenção nisso. Os tempos, nós estamos no século XXI, mas o ser humano continua o mesmo. A tecnologia, a ciência, tudo evoluiu demais, mas o coração do homem não.
O ser humano continua o mesmo. Quando ele ouve algo que ele não quer ouvir, acabou. Se ele não tiver maturidade, ele pode virar seu inimigo, ele pode criar uma rebelião. E não importa. Você vê aqui o Herodes. Cadê o temor? Nenhum. Em prender o João. Qual o motivo para prender o João? Quantas vezes há pessoas que mentem descaradamente, inventam coisas absurdas contra outras, fantasiam de todas as maneiras para prejudicar o outro. Por quê? Porque foi dito a ele a verdade. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou, sabe o que sacerdotes, mestres da lei, gente que trabalhava em nome de Deus, que levava o nome de Deus, que se dizia de Deus. Sabe o que eles fizeram? Pagaram, subornaram soldados para espalhar uma mentira. Sabia disso? Fala que vocês viram os discípulos vindo aqui pegando o corpo dele. É isso que vocês vão falar. Tó dinheiro, tó isso aqui. E vai lá e fala isso. Fala que vocês viram os discípulos roubando o corpo de Jesus. Ele não ressuscitou coisa nenhuma, não. Os discípulos roubaram o corpo dele. Espalha isso aí. E eles espalharam. Espalharam uma mentira. Receberam dinheiro para eles, espalharam mentira. Por que os sacerdotes que estavam ali em nome de Deus fizeram aquilo? Porque eram invejosos. Porque Jesus falava a verdade, porque eles não queriam ouvir a verdade, porque eles não queriam ser confrontados, porque eles se sentiam incomodadíssimos com Jesus. Eles fizeram isso. E muita gente continua fazendo a mesma coisa. Eles foram lá, pagaram para os soldados, vai lá e fala para todo mundo, espalha a notícia. A mentira. Espalha. Que Jesus não ressuscitou, não. Os discípulos roubaram o corpo dele. Por que João teve a cabeça cortada? Porque ele falou para Herodes e Herodias, está errado o relacionamento de vocês. Está errado. Entendeu? E tem gente que se ele ouvir que ele está errado, acabou. Você virou inimigo dele. Se você é assim, você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Vigia. Vigia o seu espírito. Vigia a tua vida espiritual. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. Cuidado para você não alimentar o espírito de Herodes, que vira inimigo de qualquer pessoa que te fale a verdade. Cuidado para você não se tornar como os sacerdotes e mestres da lei do tempo de Jesus, que foram capazes de mentir, de subornar, de espalhar uma mentira para tentar prejudicar de todas as maneiras o evangelho, mas não puderam. Não puderam. O evangelho está aqui. Entendeu? Ele continuou. Ninguém pôde impedir. Apesar de tentarem fazer as pessoas acreditarem que Jesus não tinha ressuscitado, mas sim o corpo tinha sido roubado, eu creio que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai. Você crê que Jesus ressuscitou? Porque o diabo, ele mente desde o princípio. Tentaram prejudicar, mas não puderam. Eu, você, possivelmente, tantas pessoas continuam crendo e olha, já milênios se passaram e milhares de pessoas creem que Jesus Cristo ressuscitou. Porque a mentira não prevalece. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra aquele que é de Deus. Entendeu? Não pode. Não aconteceu, não deu certo antes, não dá agora. O plano dos
dos sacerdotes, dos mestres da lei, daqueles que teoricamente tinha Deus, não funcionou. Eu sei que Jesus ressuscitou. Eu não acredito. Teve gente que acreditou na mentira? Teve. Mas graças ao Senhor, eu tenho a verdade dentro de mim. Você, eu creio que tem a verdade dentro de você. As pessoas que estão comigo nesse estúdio, que estão... Eu creio, elas têm a verdade dentro delas. E não a mentira. Que maravilha. Tem a verdade dentro de você. Em nome de Jesus. Amadureça. Se você ouvir que está errado, aprenda. É isso que você tem que fazer. Aprender e não se deixar levar. Em nome de Jesus, fica com aquilo que Deus tem te ensinado e te instruído. Gente como Herodes, Herodias, aqueles mestres da lei, aqueles sacerdotes, tem aos montes. Mas cabe a você buscar a direção do Espírito Santo, aprender com ele, se firmar nele e seguir em frente. Entendeu? Aprenda isso. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Herodes e Pilatos eram inimigos mortais. Mas para crucificar Jesus, eles se uniram. Entendeu? Eu estou te falando. O tempo passa. Os séculos mudam. Saímos de um século para outro. A tecnologia cresce absurdos. A ciência evolui. Mas a natureza humana continua a mesma. Com a mesma tendência. Com a mesma... A tendência é a mesma. De tomar a direção errada, de ceder um espírito de derrota, entendeu? De andar à base de conveniência, e assim por diante. Herodes e Pilatos eram inimigos mortais, mas para crucificar Jesus ficaram amiguinhos. Foi no tempo de Jesus, foi antes de Jesus, depois de Jesus e continua. Cuida da tua vida espiritual. Amadureça, se firme em Deus, cuida da tua vida espiritual. A salvação é individual e cada um de nós vamos ter que responder por nós. Entendeu? Você vai ter que responder pela tua vida espiritual, pela tua alma, e eu pela minha, cada um pela sua. Então, cuida da tua vida espiritual, cuida da tua mente, cuida dos teus olhos, cuida dos teus ouvidos. Cuida do teu coração. A Bíblia diz de tudo que a gente tem que guardar. Guarda o coração. Guarda o seu coração. E se mantém em Deus, custe o que custar. E aprenda a ouvir a voz de Deus. E permaneça sempre na direção que Deus determinou que você seguisse. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Guilherme, Dona Sheila, como que era a vida de vocês antes de viver a fé que vocês vivem hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, pastor, nossa vida não era muito boa, né, na verdade, né? Antes de nós conhecermos o Ministério de Mudança de Vida, nós vivíamos uma contenda muito grande, nós como casados, porém não casado no papel e tudo. Vivíamos uma contenda muito grande em casa, eu com o vício de álcool, de drogas e tal, e trazia muita tristeza para o nosso casamento, né? E através disso, a minha esposa, muito chateada com a situação, ela vinha buscando e vinha orando. Tanto que nós conhecemos o ministério através de um programa que ela assistia pela TV. E me convenceu a estar vindo, entendeu? Essa busca da senhora resultou na libertação. Amém. Era assim, pastor, é aquilo que o diabo faz mesmo, né? Ele bebia muito e virava à noite, e é mentira, em cima de mentira, e aí, na verdade, eu era católica, ele ia assim comigo arrastado, e eu era católica, e aí eu cheguei num ponto que eu falei, Senhor, eu não aguento, o Senhor é Deus, o Senhor existe, então me mostra um caminho.
né? Eu quero algo diferente, eu quero algo que me chame a atenção. Se o senhor, que eu comecei a orar, comecei a buscar, eu falei, Senhor, se o senhor está me chamando, então eu quero algo que me chame a atenção. E aí, na madrugada, ele na rua, bebendo, enfim. E eu assistindo televisão, passando os canais, vi a bispa. Porque é um horário, pastor, que você vê a maioria homens pregando na televisão. E aí me chamou muito a atenção a beleza dela, a princípio, né? Chama muita atenção. E aí eu comecei ela com aquela força, aquela palavra forte, olhando, parece que ela olha pra gente nos nossos olhos. E aí comecei a assistir, aí comecei a falar para ele. E aí começamos a assistir, graças a Deus, até a gente vir até a igreja, conhecer. Aí começou a praticar, aí exercer a fé e a libertação aconteceu. Amém, exatamente. E aí aquilo que realmente que todos falam e é verdade. É lançado o Espírito, a palavra que é séria, é pregado sério. Todos aqui trabalham com seriedade, realmente não só pregam, mas vivem a palavra, esse ministério, vive a palavra, nos ensina a viver a palavra do Senhor. E aí a gente começou a receber a palavra, beber daquele Espírito mesmo que sai do altar e colocar em prática, que é o mais importante, né, pastor? Não adianta só a gente falar. E colocar em prática e, graças a Deus, tudo começou a mudar. Os resultados na vida de vocês, por intermédio da prática dessa fé, foram grandiosos, não é isso? Com certeza, pastor. E tanto que nós estamos tendo umas colheita atrás de colheita, né? Tanto que esse ano, através do jejum, muito jejum, oração, eu estava com uma questão para resolver dentro da empresa, eu faço parte da comissão de fábrica da empresa, estávamos decidindo a questão da PLR, tanto com gestores maiores, diretores da empresa. Foi decidido em 8 reuniões, das quais não vinha tendo êxito. Eles nos ofereceram uma proposta totalmente inferior à qual nós queríamos. E como eu aprendo aqui no ministério, eu falei, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, eu quero coisas maiores. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer coisas maiores. E através do jejum, no 5º jejum que tivemos aqui desse ano, na segunda-feira veio a resposta. Tivemos uma nova reunião e eles vieram com uma proposta que queriam pagar 2 vezes mais o valor e entrariam com um convênio odontológico para nós. Tanto que foi uma bênção, eu até comentei com um dos participantes, dos representantes, que a bênção que eu tinha determinado, Deus nos honrou, que ele fazia parte de uma outra denominação e na qual ele ficou surpreendido. Ele falou, como que é possível você falar que vai acontecer se não aconteceu? Eu disse para ele que o Deus que eu sirvo é o Deus fiel e eu creio na palavra dele. Foi o que ocorreu e nós tivemos essa vitória, para a honra e glória do Senhor. Vitórias atrás de vitórias. Recente, o pai da senhora foi abençoado por intermédio da oração que a senhora apresentou a Deus, não foi? Exatamente, pastor. Foi uma palavra que a bispa lançou sobre a sunamita no altar, que ela acolheu um homem de Deus na casa dela e por isso Deus realizou um sonho que estava guardado no coração dela, que era ser mãe. E aí a bispa falou, lançou o Espírito para nós, que naquele dia o Espírito Santo estava falando que muitos receberiam vitórias que nem lembravam mais que tinham buscado. E essa restituição do meu pai veio, foi um produto que ele comprou e fomos atrás no Procon, não foi resolvido. E aí eu falei, bom, pai, deixa pra lá, né? Na época, no comecinho, a gente não conhecia a fé, então, do Ministério Mudança de Vida, eu falei, bom, pai, deixa pra lá. Mas enfim, aí busquei no começo, logo quando entrei no Ministério eu busquei, mas realmente, como a bispa falou, nem lembrava mais. Mas é aquilo, né, que a gente aprende aqui. A gente ora, entrega na mão de Deus e tudo ele faz. Então, para honra e glória do Senhor, o meu pai foi restituído desse valor em um outro valor a mais por todo o transtorno que ele passou. E é só vitória, pastor, aqui no ministério, graças a Deus. E sente uma cura? Cura de um amigo da família. Minha cunhada passou em minha casa e era dia de jejum, exatamente. Ela pediu para mim, ela falou, Sheila, tem como você orar pelo nosso amigo? Colocou o nome, falei com a pastora Eliana, ela falou, não, vamos colocar e vamos orar. E passamos o jejum inteiro orando e nos outros continuamos buscando, porque ele foi fazer um exame de rotina e descobriu que estava com tumor. E aí, pastor, ele já ficou internado. E aí começa todo aquele desespero da família. Se você não tem um espiritual bom, cai mesmo. E aí eu falei, não, vamos orar. E oramos. Ela falou para mim, Sheila, mas ele está quase morto. Eu falei, mas o Deus que eu sirvo, que eu aprendo no Ministério Mudança de Vida, é o Deus que ressuscita mortos. Então isso para ele não é nada. Vamos orar.
oramos, jejuamos, e aí a minha cunhada veio falar para mim que ele, através de aparelhos, parecendo que estava morto, enfim, já está em casa, pastor. E que o tumor era benigno, que a gente já sabia, graças a Deus, e era benigno. Ele está em casa, assim, não precisou fazer a quimioterapia, a radioterapia, só através de medicamentos. Então, assim, Deus maravilhoso, como a gente sabe, como a gente aprende aqui. A prática dessa fé levou os resultados. Inclusive, a senhora também tinha uma dor nas pernas, uma queimação que desapareceu. Isso, exatamente. Eu estava buscando pela cura dessa queimação nas pernas, porque, na verdade, depois que eu casei, algumas pessoas relaxam e aí eu dobrei o peso, praticamente. E aí, aquela queimação e não consegue fazer exercício físico por causa da queimação e não resolve, pastor. Aí faz exame daquilo, de lá e não resolve. Então, a gente começou a orar. Eu falei, vou começar a buscar espiritualmente pela cura, e apresentei ao Senhor, a gente em oração aqui firme, quando eu fui ver já estava curada, para honra e glória do Senhor. Ou seja, para quem chegou no ministério com um esposo no vício, o casamento praticamente arruinado, uma vida totalmente arruinada, hoje restaurados. Restaurados, graças a Deus, colocando em prática cada dia, tentando fazer o impossível para estar nas reuniões, não sair da direção, como a gente aprende, ficar no foco, não olha para a direita nem para a esquerda, porque se a gente for olhar, pastor, realmente você desiste, porque não é fácil a vida com Deus, como algumas pessoas acham, mas é maravilhoso. Você sabe que as lutas vêm, mas as vitórias vêm assim, e maior do que você espera. Então é maravilhoso colocar em prática que Deus honra. O que o senhor, como evidência de libertação, de droga, de bebida, de vício, tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que às vezes passa pela mesma situação que o senhor enfrentou antes de viver essa fé? Que nada é impossível para Deus, pastor. Que Deus, ele restaura, ele cura e liberta, dependendo somente de você. É que nem nós também temos a questão da distância. Nós somos do ABC e viemos para cá, para o Brás. Muitas vezes convidamos pessoas para vir, para estar no templo. E pessoas falam, no Brás? Eu falo, no Brás. É lá onde que é a casa do Senhor, o Senhor nos honra lá e nos abençoa. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu vou numa certa distância, é muito longe. Não, venha buscar. Venha buscar, Deus pode te honrar, Deus pode te libertar. Para quem é viciado na droga, no álcool, no cigarro, uma coisa que para mim era impossível, Deus pode libertar. Deus liberta. Deus liberta, cura e restaura. E o Ministério Mudança de Vida, ele nos ensina isso, nos dá a direção. A bispa nos dá a direção sobre essa questão, que confiando em Deus, ele pode fazer tudo. Feliz hoje. Abençoado, feliz. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje, com essa fisionomia hoje abençoados, felizes, totalmente restaurados? O que o Ministério representa para vocês? Olha, pastor, é tanta coisa que, assim, para falar em uma palavra só é muito difícil. Então, assim, eu diria renovo, renovo espiritual. A gente, quando chegou aqui, não sabia o que era isso. Né? Não buscava Deus, não tinha compromisso com Deus. Então eu acho que é um renovo espiritual. Você renasce das cinzas mesmo, do pó, e você é elevado e exaltado. Domingo, dia 16 de junho, às 9 horas, primeiro domingo do livramento. Serão 3 domingos, clamando a Deus para o livramento daquilo que tem te afligido. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Momento da oração. Ó Deus de Israel, como sempre oro, naturalmente que vou pedir mais uma vez, como peço por mim e pela minha família todos os dias, pelas pessoas que estão comigo. Abra a mente do teu povo, ilumina o entendimento do teu povo, os olhos do entendimento, como diz a tua palavra. Ilumina, Senhor. Deus de Israel, eu peço um novo coração, eu peço entendimento revelado, visão revelada, eu peço conhecimento revelado, eu peço espírito de temor sobre cada um. Eu peço o mover do teu espírito agora sobre a vida de cada pessoa, que o Senhor possa abençoar cada uma, com verdadeiro entendimento, com revelação, com discernimento.
Que nenhuma venda permaneça nos olhos dessa pessoa, mas que seja tirada. E que ela possa ver, entender e se submeter com humildade ao que o Senhor está falando. Salva, liberta e, mais uma vez, que o espírito de temor controle a cada vida. Que essa pessoa vigie a vida espiritual dela, que deve ser a coisa mais importante da vida dela. Que ela não se deixe levar por nada nem por ninguém, mas pela tua palavra e a palavra revelada, não fermentada. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoo meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente abençoadas e prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Pai, desperta mais semeadores, pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Move pessoas, Senhor, a abençoar o teu reino. Visita cada um agora que está comigo e eu te peço, salva. E que cada um possa se posicionar bem na direção certa e segui-la. Obrigada por tudo, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Quero convidar você a pegar a sua família, vir para o templo, buscar Deus, porque é buscando a Deus continuamente que a gente vai vencendo todos os obstáculos. Domingo, primeiro clamor do livramento de Deus. Deus vai te dar grandes livramentos. Esteja entre nós. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 16 de junho, às 9 horas, primeiro domingo do livramento. Serão 3 domingos, clamando a Deus para o livramento de aquilo que tem te afligido. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.